E hoje o nosso tema ele é muito importante. Como superar o medo da mudança para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Muitas vezes o medo nos trava. O medo nos trava e não deixa com que a gente consiga trilhar o nosso caminho com mais segurança, com mais paz no coração. E por que que isso acontece? Por que que nós temos tanto medo da mudança? Por que que nós não conseguimos ver a mudança como uma coisa simples ou alguma coisa fácil? Normalmente as pessoas ficam impactadas, não conseguem dar aquele passo adiante porque tem medo do desconhecido. A própria palavra diz, vem do latim mutare, que é a mutação, ou mudar de um lugar para o outro, ou mudar a nossa mentalidade. E nós estamos nessa constante, nessa evolução constante do dia a dia que exige de nós algum posicionamento. E a mudança é fato, mas ela nem sempre é alguma coisa fácil de fazer. Bom, por que que nós sentimos esse medo, esse receio quando se fala a palavra mudança? Porque normalmente nós focamos no que é negativo. O que que pode dar errado, em vez de pensarmos o que pode realmente dar certo. E muitas coisas podem dar certo e devem dar certo, se nós soubermos aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos colocando ali todo o nosso potencial. E, acima de tudo, se nós nos qualificarmos, se nós estudarmos para aquilo que realmente nós queremos mudar. Porque, afinal de contas, mesmo que a vida tenha essa mudança, que nem eu falo sempre, você tem que estar preparado. Você não pode simplesmente dizer, olha, eu vou fazer tal coisa porque eu acho que vai dar certo. Gente, o achódromo, ele nunca é um bom conselheiro. Então, primeiro, vá na certeza, vá na convicção de que realmente você está fazendo a coisa certa. Busque pessoas em quem você possa modelar. Não digo copiar, mas se você deseja chegar a um determinado cargo ou você deseja ter uma determinada profissão, busque pessoas que estão lá, busca pessoas que já trilharam esse caminho e que você não é invejar, mas você está modelando essa pessoa, que você sabe que ela já chegou aonde você queria chegar, ou de repente você vai além. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, como eu digo, né? No momento em que você tem convicção de qual é o teu propósito. E o importante, gente, é sempre termos em mente qual é o nosso propósito. Qual é o meu propósito de vida, afinal? O que realmente eu pretendo com tudo isso? Porque hoje eu estou aqui nesse dia, esse friozinho, porque hoje está bem friozinho, né? E por que eu estou aqui na rádio transmitindo para vocês todo esse meu conhecimento, lapidando vidas? Por quê, gente? Porque realmente eu me sinto apta para isso. Eu sou professora há mais de 31 anos na profissão. Eu sou professora, eu sou mentora, eu sou palestrante, eu sou especialista em desenvolvimento humano. E eu trabalho muito com a inteligência emocional. E isso é muito importante, gente, porque muitas vezes nós temos reações porque nós não sabemos trabalhar com a nossa inteligência emocional. Eu não estou falando em inteligência intelectual, que seja aquela do teu QI, né? O quanto de conhecimento você tem. Não, é inteligência emocional quando você sabe como reagir diante de determinadas situações. E hoje nós vamos ver vários casos aqui, casos que eu experimentei, casos de mentoradas minhas, casos assim, ó, reais, não são casos fictícios, são casos que realmente aconteceram, né? E vamos ver também mitos, alguns mitos. Vocês devem conhecer ou já devem ter ouvido falar sobre o mito da caverna de Platão. Quando falamos em mudança,
esse mito vem sempre na minha cabeça, que é o medo do desconhecido. A história desse mito é a seguinte: diz que uma turma de prisioneiros, eles nunca viram a luz do sol, eles nunca tinham visto a luz do sol. Eles foram criados dentro de uma caverna, e nessa caverna eles ficavam o tempo todo amarrados, com inclusive o pescoço amarrado, que eles não podiam virar para trás e ver o que estava acontecendo lá atrás. Eles ficavam amarrados e na frente deles só tinha um paredão, né, que era da caverna, e atrás um muro. E entre esse muro também tinha um pessoal que eles faziam fogueiras e transitavam por ali. Então, o que essas pessoas, os prisioneiros que estavam ali na caverna, o que eles enxergavam? Eles enxergavam apenas as sombras, a sombra das pessoas e dos objetos que estavam passando atrás deles. E aquilo, né, conforme eles viam também alguns barulhos, alguns ruídos, mas eles não conseguiam identificar o que era. E ali eles viveram anos e anos e anos. Isso é um mito, né, de Platão, que vocês de repente já devem ter ouvido. Isso aí eu estudei na escola há muitos anos, né? E o que acontece? Essas pessoas, eles eram prisioneiros e estavam ali naquela caverna e eles não conseguiam ver o que se passava para trás. Mas um deles era mais agitado, mais ativo, e ele tinha uma curiosidade. Ele queria saber como era, se tinha algo além daquela caverna. Até que tanto ele se esforçou que ele conseguiu sair da caverna. Quando ele conseguiu sair da caverna, claro que a luz do sol bateu nos olhos dele, ele tropeçou, ele caiu várias vezes, mas aí ele foi vendo, né, quando ele conseguiu abrir os olhos, ele viu que o mundo era colorido, que lá fora da caverna tinha cores, tinha verde, tinha o sol, tinha a luz do sol, coisa que ele nunca tinha visto, que logo no início meio que queimaram as retinas dele, mas ele conseguiu ver aquilo tudo. Só que no pensamento dele, ele não queria ser egoísta, então ele pensou o seguinte: vou voltar até a caverna e vou libertar todos para que venham aqui e conheçam essa luz, essa claridade, e veja que tem vida aqui, que tem outras cores, cores que ele jamais tinha visto, né? E aí, gente, ele retorna para aquela caverna. Só que as pessoas não acreditaram nele, acharam que ele estava ficando louco. Como assim, né? Ter vida fora da caverna? Não, não, para. E começaram a zombar dele, a criticar. E aí, o que acontece? Ele, inclusive, ele é maltratado pelos deles mesmo, né? E ele fica lá dentro daquela caverna. E eu digo isso na nossa vida, gente. Quantas vezes você quer conhecer algo novo, fazer algo diferente, e ali, no teu próprio ambiente, aonde você deveria ter as maiores forças, que eu digo maior apoio, e muitas vezes você não consegue sair da tua caverna. Qual tem sido a tua caverna? O que tem impedido você de sair dessa caverna? É o medo? O medo do quê? Do desconhecido? É o medo de perder ou o medo de ganhar? E se você ganhar, o que acontece? Então, muitas vezes, nós também temos o medo de ganhar, porque quando nós ganhamos algumas coisas, né, nós temos que abrir mão de outras. Por exemplo, você está no emprego dos teus sonhos, aquele que você gosta muito, mas aí você tem que ter mais tempo trabalhando, vai ficar mais tempo trabalhando. E aí você chega numa hora que você fica pensando: puxa vida, mas será que realmente é isso que eu quero? Ficar mais tempo trabalhando ou eu ter mais tempo livre com a minha família, fazendo, descansando? Então, são escolhas que você vai fazendo na tua vida. São escolhas que somente você pode fazer. Mas você, quando escolhe tanto ficar naquela zona de conforto ou sair da caverna, como eu digo, é uma escolha tua.
E você vai responder, com o tempo, tu vai responder por tudo isso que você escolheu. Então, eu vejo muitas vezes algumas mães falando, eu não entendo por que que o fulaninho é de tal forma. Gente, foi a tua escolha. Você escolheu. Você escolheu a forma de viver. E quando eu digo você escolheu, é porque quando você acorda, você já vai dizer se o teu dia vai ser bom, se ele vai ser tranquilo ou não. Lembram que eu sempre falo nisso? O medo, ele nos paralisa e muitas vezes ele nos leva a evitar a mudança. Nós não podemos ser prisioneiros, nós temos que ser livres, libertos, porque essa caverna, gente, ela não pode existir. Nós temos que sair, nós temos que ver a luz do sol e podemos ver o quanto nós somos criativos. O povo brasileiro é criativo, o povo brasileiro, ele é inspirador e nós somos essas pessoas que estamos sempre em busca de algo novo, algo que vai me ajudar e vai ajudar o próximo, porque nós vivemos numa comunidade, digamos assim, e essa comunidade, ela precisa do trabalho de todos nós. E eu pergunto, o que está te impedindo hoje de sair dessa caverna e explorar as oportunidades, as tuas habilidades? Quantas habilidades você tem e que por medo, medo do julgamento, medo de perder algo, medo de conquistar algo, você fica ali travada. E aí, muitas vezes, isso aí o tempo vai te cobrar. Daqui a um tempo você vai dizer, por que que eu não fiz tal coisa? Aquele era o meu momento, era o momento de sair da caverna. E eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu saí da minha caverna, né? Eu fui morar em Tapes. Eu fui morar para fazer o magistério, que era um sonho ser professora. E eu não sei se vocês já ouviram falar em cocriação. Então eu sempre tive na minha mente o que eu seria, como seria o meu futuro, o que eu seria, as coisas que eu iria fazer. E inclusive, gente, quando eu passava em frente de algumas escolas, eu dizia para o meu pai, olha, aqui é onde eu vou trabalhar. E eu trabalhei. Então, assim, nós temos que acreditar nos nossos sonhos, mas não basta só nós acreditarmos, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer as coisas acontecerem. E quando eu fui para Tapes, não foi um momento bom, não foram assim, eu tive que sair da minha zona de conforto, que era estar em casa junto com os meus e de repente estar morando numa pensão aonde eu não tinha todas as coisas que eu tinha na minha casa. Mas aquilo tudo serviu para quê? Para que eu hoje moldasse a Ivonete que eu sou. A Ivonete, aquela mulher que não desiste, aquela mulher que sabe, sim, tem desafios, mas sabe que é possível ultrapassar aqueles desafios. E não basta simplesmente querer, não basta simplesmente ter, olha, o meu pensamento positivo, hoje vai dar tudo certo, mas não ter ações positivas. Não basta simplesmente querer e não fazer as coisas acontecerem. Então, muitas vezes, você vai passar por muitas dificuldades, como eu passei, muitíssimas. Com o decorrer do programa, vocês vão ouvir algumas histórias minhas e muitas dificuldades, mas você sabe que pode superar. Basta você acreditar. E eu sempre acreditei nessa superação. Já parou para pensar em todas as realizações da sua vida? Elas vieram de mudanças. Elas não vieram por acaso. Todas as realizações, por exemplo, a escolha da tua carreira, a escolha do teu trabalho, a escolha da tua família, a escolha do teu parceiro, da tua parceira, veio através das mudanças. E muitas vezes você quer algo novo, mas você não quer mudar. Você quer ter uma vida saudável, mas não quer se alimentar de forma saudável. Você quer ter um corpo bom, mas aí fica colocando tudo que é coisa, comendo
tudo que é gordura e não cuida de si mesmo. Então, mudança começa primeiro com a mudança de mentalidade. Primeiro eu tenho que ter certeza do que realmente eu quero, qual é o meu propósito, porque, como eu disse da outra vez, né? A pessoa quer fazer uma dieta, começa uma dieta, quer ter um corpo pensando já no verão, aí, eu quero ter um corpo saudável, mas aí a primeira pizza, ela perde para uma pizza. Se ela perde para uma pizza, vai empatar com quem? Aí fica difícil, né, gente? Então, primeira coisa é essa mudança de mentalidade. O medo de perder é algo natural, mas ele não deve ser o guia das tuas decisões. Quando nos agarramos ao que é familiar, impedimos que o novo venha. Então, nós muitas vezes nós temos que sair daquela zona de conforto para que o novo entre. Ou seja, às vezes nós precisamos pegar e ver que tem um mundo além, que tem todo o mundo de descoberta ali, pronto para você, mas você tem que abrir a porta certa. E às vezes você não chega nessa porta porque tem medo, medo do desconhecido, ou medo de realmente saber como você é e como enfrentar tudo isso. Bom, e quando você vai nessa mudança, o que você pode ganhar? Primeiro, crescimento pessoal. Crescimento pessoal, porque você vai se conhecer, você vai ver todas as suas capacidades. Olha que maravilha que é. Todos os dias você vai tomando várias decisões durante o dia e vai crescendo como pessoa. Até teu relacionamento com a tua família, com teus vizinhos, isso aí é crescimento pessoal. Esse crescimento pessoal, ele faz o quê? Com que você tenha também um crescimento profissional. Porque se eu me conheço, eu sei das minhas habilidades, eu tenho meu autoconhecimento, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso contribuir na empresa que eu trabalho, né, na minha empresa, eu sei até onde eu posso ir. E quando a gente sabe das nossas capacidades, não adianta os outros duvidarem porque você é forte, você é firme, você sabe até onde você é capaz. E o maior amigo nosso e também o maior inimigo está aqui, ó, na nossa mente. É ele que vai fazer com que você ande ou que simplesmente você fique estagnado. E quando você está aberto para mudanças, você tem novas oportunidades de que, gente? Crescimento, de crescimento pessoal, que eu falei há pouco tempo, novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de ganhar melhor, de morar em um lugar melhor, de ter uma casa melhor, de dar uma vida melhor para os teus filhos. Se você tem filhos, ou se não, muitas vezes, uma vida melhor para você. E muitas vezes as pessoas não sabem direito o que realmente querem. Hoje eu estava conversando com um empreendedor e ele disse que tá muito difícil contratar pessoas responsáveis que ficam um certo tempo na empresa e caem fora. Primeiro eu perguntei para ele o seguinte: tu sabes qual é o objetivo dessas pessoas trabalharem com você? Porque às vezes o teu propósito, o teu objetivo é bem diferente daquela pessoa que está ali. Então, quando você canaliza, quando você sabe qual é o objetivo daquela pessoa que está junto com você, é muito mais fácil. Por exemplo, você tem um funcionário lá que o objetivo dele é chegar no final do ano e ele trocar de carro. Se você mostrar para ele que dentro da sua empresa é possível ele conseguir essa meta, com certeza ele vai ficar com você. Mas às vezes você não sabe qual é a meta dele. E aí, de repente, você está pensando o seguinte: fulano está trabalhando comigo, ele vai depois passar para o cargo de gerente, vai cargo de chefia, isso, aquilo que eu. E às vezes não é isso que a pessoa quer. Ao contrário, às vezes isso até assusta a pessoa.
Às vezes não é o que ela quer. Então você tem que saber como nós vivemos num ambiente, nós vivemos com muitas pessoas, nós temos que olhar o outro com os nossos olhos, mas numa perspectiva de saber qual é o interesse daquela pessoa, o que realmente ele quer. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para aquela pessoa. Às vezes o meu objetivo é muito bom para mim, as minhas metas, mas para aquela pessoa não é. E tá tudo bem, só que nós temos que respeitar essa visão né, essa visão e mostrar o seguinte, que quando tu está disposto a fazer uma mudança, primeira coisa que tu tem que ter, autoconfiança. Autoconfiança em ti mesmo, autoconfiança na tua capacidade. E quando você fortalece essa sua confiança, você tem a capacidade de lidar com o desconhecido. Exatamente. Esse sair da caverna que tanto eu falo. E quando você muda, permite o quê? A renovação. Imagine você abrir todas as janelas da tua casa e deixar o vento correr livremente. Não está renovando o ar? Está. Ou mesmo que você esteja num carro e está ali com o ar-condicionado ligado ou não, e de repente você abre as janelas e começa a renovar o ar ali dentro. Não é bom? Não é gostoso? É gostoso. Claro que logo no início, talvez você no carro vai sentir a poeira, coisa e tal, e isso faz parte, porque nem sempre essa energia que nós recebemos do exterior, ela é tão gostosa assim. Às vezes elas nos incomodam e faz parte e nós vamos indo nessa sequência de vida, né? Bom, muitas pessoas dizem que mudar pode ser assustador. É natural que nós sintamos isso. E é muito medo, dá muito medo. O medo de, como eu estava falando, do desconhecido. E no outro programa que nós tivemos, eu ainda mencionei sobre a história de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra, tá? Que ele escreveu o sentido da vida. E ele falou o seguinte, que no meio da Segunda Guerra Mundial, aonde ele esteve, junto com a família dele, ele foi ali, ó, ele estava num centro de concentração, ele fez a maior pesquisa dele, porque ele começou a analisar como cada pessoa estava reagindo àquele momento, como cada pessoa reagia àquelas torturas, havendo tudo aquele sofrimento, né? Vendo seus entes queridos, né? Sofrendo tanto e sofrendo também. E como ele viu tudo isso, ele fez uma pesquisa que as pessoas, elas reagem a cada situação, pode ser a mesma situação, mas elas reagem de forma diferente. Ou seja, tinha pessoas que estavam ali e que eles estavam sofrendo, sim, mas ao mesmo tempo eles tinham o otimismo de pensar que logo em seguida eles sairiam dali, que aquilo era temporário e que as coisas iriam melhorar. Entenderam? Isso é um otimismo. E da onde vem essa força? Da onde veio essa energia toda? Porque as pessoas, eles pensavam no futuro. E quando você pensa no futuro, quando você tem um propósito e você consegue se agarrar naquele propósito, gente, por mais dificuldade que a vida te passe, por mais você consegue ultrapassar essas barreiras, porque você sabe que essas barreiras, elas são transponíveis, elas estão ali, mas elas não vão te impedir de alcançar o que realmente você quer. Pode demorar. De repente você tem um propósito que pensava, olha, eu vou realizar em 6 meses, e daqui a pouquinho não é bem assim. Aquilo se vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas as coisas vão aos poucos se reorganizando, vão se restabelecendo. E como o Viktor Frankl fez, gente, que ele começou a analisar as reações das pessoas e como elas reagiam, nós também no nosso dia a dia. Se vocês observarem, por exemplo,
o clima, né? A temperatura. Alguns devem amar, né? Olha, tá frio, tá chovendo. Alguns devem amar a chuva, outros nem tanto. É como tu reage diante de uma situação. E ali vai te conduzir, vai fazer com que você vai tendo o teu dia de uma forma mais agradável ou não. Mas o melhor sempre é fazer o quê? Você blindar o teu emocional. Por exemplo, contra o clima, não tem muito o que fazer. Tá chovendo, tá chovendo. E você vai ficar chateado com isso? Claro que não, né? Então, ter essa blindagem emocional. Olha, não é o dia de sol que eu queria, não é? Mas tudo bem, é o que temos para hoje. Então, hoje vamos fazer isso. E isso vai afetando tudo, afeta até mesmo no nosso paladar, afeta na nossa alimentação. Isso afeta nossa forma de nos vestir, em tudo, gente. Mas isso faz parte, essa mudança, essa constante mudança. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: entre o que ocorre com você e a resposta que você escolhe dar ao que te aconteceu, tem um longo espaço. Então, aconteceu algo com você, alguém de repente não te tratou bem. Você foi em um determinado estabelecimento e a pessoa de repente foi um pouco ríspida com você. Agora, tem esse tempo entre o que te aconteceu e como você vai reagir. Imagina, por exemplo, que eu gosto muito de colocar o trânsito, né? Imagina alguém dar uma freada, tu estás de carro, alguém vai e dá uma freada brusca na tua frente, tá? E você quase bate no carro. Claro que na hora o teu ímpeto é ir ali, de repente brigar ou xingar, vai mudar o teu emocional, mas não vai adiantar nada. Aconteceu e de repente você não sabe se aquela pessoa freou na tua frente, ela pode ter tido um mal súbito. Pode ou não? Pode. E aí é a tua reação. Então, entre o que aconteceu e como você reage, tem essa linha do teu pensamento. E cabe a nós construirmos o que queremos sentir ao meio de cada situação. É importante, então, como eu digo, construir essa blindagem emocional, essa de se proteger, se proteger. E isso se torna sabedoria em nossa vida. E de que forma isso é uma sabedoria da nossa vida? Por exemplo, você trabalhou o dia inteiro, como acontece muitas vezes, né? Várias pessoas trabalham e trabalham muito, trabalham o dia inteiro. Eu tenho uma mentorada que eu atendo e que ela diz assim que logo no início eu tive que trabalhar muitíssimo o emocional dela, porque ela disse que ela trabalhava fora e quando chegava em casa à noite ela tinha os filhos adolescentes e a casa estava uma verdadeira bagunça. Ela disse que desde a sala até a cozinha, aquilo era uma bagunça. E ela não gostava porque o comportamento dela ela era altamente organizada e ela gostava das coisas certinhas. Mas ela tinha esses filhos adolescentes. E esses filhos adolescentes, volta e meia, levavam outras pessoas na casa, iam fazer trabalho e deixava aquela bagunça total. E ela ficava muito, muito irritada. Bom, o que que acontece? Essa mentorada, eu comecei a trabalhar com ela em inteligência emocional. Porque a vida deles, a vida familiar, estava virando um turbilhão de reclamações. Era reclamação, era briga, era ofensas, era. Você sabe muito bem o quanto o adolescente gosta de se manifestar. E às vezes eles se manifestam de uma forma intempestiva, de uma forma não muito agradável, digamos assim, até com palavras que ofendam, né? Tipo, eu não pedi para nascer, tudo tudo eu, se fazem muito de vítima também, né? E às vezes não. Mas compete aqui. Depende de como tu vai reagir com aquilo que te acontece. Então, essa mentorada, eu comecei a trabalhar com ela a inteligência emocional. E ela disse, Ivonete, eu cheguei em casa, a casa estava aquela bagunça.
Cheguei na cozinha, a pia era só louça. E eu estava muito cansada. A vontade que eu tinha era de explodir. Bateu uma raiva imensa. Eu queria gritar. Afinal de contas, era eu que estava trabalhando, eu estava pagando as contas, e aí aqueles adolescentes ali, mesmo sendo meus filhos, eles pareciam que estavam no hotel. E eu ainda chegar em casa e tinha que fazer tudo. E eu lembrei de ti, ela disse que lembrou de mim na hora, porque ela respirou fundo, viram o tempo da reação? Ela respirou fundo, pensou, bom, eu estou cansada. Se eu não estivesse tão cansada, será que eu iria brigar? Ou simplesmente eu iria fazer lá, organizar tudo e ia dar tudo certo? Bom, na realidade, ela começou a fazer várias análises, vários pensamentos e ela resolveu mudar o comportamento dela. Ela disse que chamou esses filhos para uma conversa lá na sala. Ela disse que simplesmente respirou, olhou bem para eles, perguntou como eles estavam e se eles queriam saber como tinha sido o dia dela. Eles disseram que não. Provavelmente tinha sido cansativo, chato como todos os outros dias, porque era isso que ela levava para casa, como trabalho, uma coisa chata, não uma coisa legal. Então ali ela já estava colocando na cabeça dos filhos que trabalhar não era legal. E os filhos já estavam vendo aquilo tudo, porque o que que acontece, gente? O exemplo arrasta. E a mãe começava a levar que trabalhar não era legal, então eles também já não tinham interesse mesmo, né? Então ela disse que respirou e disse para eles: eu entendo que o dia de vocês também não deve ter sido muito fácil. Vocês devem ter tido várias coisas para fazer, vocês estudam, vocês têm várias obrigações, responsabilidades, assim como eu tenho. Mas eu acredito o seguinte, que se nós trabalharmos junto, tudo pode mudar. Nós podemos mudar. O que que vocês acham de nós começarmos a partir de agora fazer as atividades da casa junto? E ali ela começou a organizar. E eles aceitaram. Eles viram o quanto eles poderiam ser útil e sem ter aquele vai e vem, aquela discussão. E claro, né, gente, não teve aquela discussão e a coisa, ela disse, chegou no final, nós fizemos até um jantar junto e estava maravilhoso, porque nós conseguimos conversar. Então, às vezes, gente, é isso aí. Você não consegue chegar perto do outro e conversar, saber como é que está sendo aquele dia, como é que está sendo aquela situação. E nós passamos por muitos desafios. Mas esses desafios, eles podem ser superados quando você consegue conectar o outro para que o outro te ajude, para que as pessoas saibam que elas também fazem parte daquele ecossistema e que você não está sozinha. Ninguém está sozinho, nós não vivemos numa ilha isolados. Então nós podemos contar com outras pessoas. Só que às vezes nós queremos vestir aquela capa de super-herói, aquela capa de super-heroína, queremos fazer tudo sozinhas e aí depois acabamos reclamando. E reclamando de uma forma injusta. Porque você não disse que queria ajuda. E por que que não disse? Por orgulho? O orgulho muitas vezes atrapalha muito. Mas depende de você mudar tudo isso. Isso é questão de mentalidade. Isso aí é questão de inteligência emocional. Um outro caso, eu hoje disse que eu iria falar alguns casos para vocês. Um outro caso sobre mudança a respeito de uma mentorada minha, que também eu já acompanho há um certo tempo. Ela tinha muita vontade, ela trabalha numa empresa e ela tinha muita vontade de mudar de cargo. E ela foi convidada a mudar de cargo, viram que o trabalho dela era muito bom e resolveram dar uma chance para ela. Resolveram fazer com que ela liderasse um projeto novo. A primeira coisa que ela pensou,
Como assim? Eu? Assim agora? Ai, ela aceitou, mas ela disse, Ivonete, na hora eu senti uma pressão tão grande, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, não vai dar certo. E por que que ela dizia tudo isso? Porque lá, quando ela era criança, quando ela ia fazer algo novo, diziam para ela: não vai dar certo, não vai dar certo, para com isso, para de inventar moda, né? Então, ela ficou com aquilo na mentalidade dela, aquela crença de que ela não era capaz. E ela ligou para mim e contou: olha, Ivonete, eu fui convidada para um projeto, eu aceitei, mas eu acho que eu vou desistir agora. Prontamente eu disse: bom, primeiro, você gostaria de estar à frente desse projeto? Ah, é o meu sonho. Muito bem, é o teu sonho. O que você vai ganhar se você conseguir liderar esse projeto? Ai, Ivonete, eu vou ganhar melhor financeiramente, eu vou ser mais respeitada, eu, vou assumir uma responsabilidade maior, mas é uma coisa que eu queria muito. Bom, é uma coisa que você queria muito. Você tem capacidade para isso? Você tem competência? Você conhece as diretrizes? Sabe aonde quer chegar? Sim, claro, eu sei. Por isso que eu fui convidada. Bom, então agora tu vai mudar as palavras. Gente, as palavras têm muito poder. E eu comecei a dizer para ela: primeira coisa, você vai olhar no espelho, vai se olhar no espelho e dizer: eu sou capaz de realizar esse projeto, eu sou capaz de liderar essa equipe, eu sou capaz. Eu tenho tudo que uma pessoa eficiente pode fazer. Eu sei do meu trabalho. E então comecei a conduzir ela para dizer palavras positivas, frases positivas, tipo, eu mereço estar à frente desse projeto. Eu sou uma líder competente. Eu estou preparada para enfrentar e superar qualquer desafio. E ela começou com essas palavras positivas. Gente, com essas palavras positivas, e não só com essas palavras positivas, mas ela mudou também a expressão dela, a forma dela se comunicar. Como ela estava numa nova liderança, agora liderando esse projeto, ela mudou até a forma de se vestir. E ela mudou a forma de chegar, não que ela ficasse superior aos outros, ao contrário, ela mudou a forma de chegar nos outros, nos colegas e dizer: olha, eu não me sinto muito segura, mas eu sei que eu posso contar contigo. Eu posso contar contigo? E claro que as pessoas começaram a se sentir importante, começaram a fazer parte daquele projeto e ajudaram ela. E as coisas funcionam dessa forma. Às vezes, tu tem que moer o teu orgulho, tu tem que descer um pouquinho e dizer: eu não sei tudo, mas eu estou disposta a aprender. E tá tudo bem, porque todo mundo tem algo a ensinar, mas tem muita coisa para aprender. E a maior batalha que nós temos, gente, não é a batalha exterior, porque no caso dessa mentorada, alguém, o chefe dela, confiou nela. Então não era o exterior, era aqui, ó, era o interior, era ela mesma colocando em xeque-mate a competência dela, a habilidade, sendo que ela poderia ir muito mais além. E quando você faz afirmações positivas para você mesma, quando você se autoelogia, poxa, hoje você superou, hoje você foi bem. Quando você se autoelogia, as coisas fluem mais, porque o universo te dá mais do que você realmente vibra. Por exemplo, se você vibrar na escassez, o universo cada vez vai te dar mais escassez. Se você vibrar na abundância, cada vez você vai ter mais abundância, mais prosperidade. Então, gente, comece a mudar essas tuas palavras. A tua, nem de brincadeira. Eu sou uma pessoa assim que, de repente, as pessoas dizem: poxa, mas nem de brincadeira,
né? Tem músicas mesmo que normalmente as pessoas gostam de ficar dizendo daquela sofrência de querer cada vez estar mais e mais no fundo do poço. E quantas vezes as pessoas ali, elas vão entrando num loop de depressão. Por quê? Porque elas estão vibrando naquela energia, elas estão atraindo para ela aquela energia. Então, tudo que você fala, que sai da tua boca, tudo que você está ali naquela vibração, ela vai vir para você. Então, cuidado, cuidado com o que você diz. Se você, por exemplo, tem um filho e você começa a chamar ele de preguiçoso, de vagabundo, disso, daquilo, aquilo outro, qual vai ser a tendência dele quando ele crescer? Qual vai ser, gente? Ele vai ser o que você disse. Foi você que vibrou nessa energia. Ele só está dando a resposta para ti mesmo. Então, cuidado, cuidado. Quando o teu filho errar, eu sou professora. Quando o teu filho errar, vai lá, converse com ele, senta, olha nos olhos, mostra que ele errou, mas mostra também que ele pode muito mais, que ele tem mais acertos na vida do que erros, porque muitas vezes ele se sente como se fosse um erro e ele não é. Nós não somos um erro, nós somos um acerto muito grande do Pai, do Criador, o Deus do universo, gente. Cada um de vocês, cada ser humano aqui na Terra, ele tem um propósito. Às vezes, ele até não sabe, mas ele tem um propósito. Ele veio para cá porque ele tinha uma missão. E o poder da palavra, ele é muito, muito forte. Na programação neurolinguística, fala muito sobre isso. Vamos controlar os nossos pensamentos, vamos controlar as nossas palavras. Nós temos o poder de moldar as nossas experiências para alcançar os nossos objetivos. E a maior batalha que nós enfrentamos é a batalha interior. Diariamente que nós estamos ali enfrentando essa batalha interior, não é contra o governo, não é contra a situação, ela muitas vezes, ela está aqui, ó, dentro de nós, é nós muitas vezes não sabendo para onde nós realmente queremos ir, e se nós realmente temos essa capacidade. Bom, pessoal, teve uma situação também há um tempo atrás, que eu vivi. Eu vivi uma situação que, há um certo tempo, né, logo que eu estava liderando, né, teve uma situação que eu acreditei muito num projeto. E eu usei, assim, o meu orgulho, que eu falo muito do orgulho, né, eu usei como o meu orgulho para fazer as coisas sozinha. Só que eu tinha toda uma equipe junto comigo. E a equipe estava ali e ela não dizia muitas coisas e eu estava indo, estava fazendo as coisas. Quando chegou no final, o resultado daquele projeto não foi o esperado. Gente, quando o projeto não dá certo, quem é o responsável? O líder. E a líder era eu. E aí, então, fizemos uma reunião e eu tive que ouvir. Ouvi que não estava bem. Na hora, claro, que quando tu ouve algumas coisas que não são positivas, tu quer revidar. Tu quer mostrar para o outro, aquele que está te apontando, que ele também erra. E que tu errou por isso, aquilo. Tu quer dar alguma desculpa. Mas na realidade é o seguinte, não existe desculpa. Ninguém erra por querer. Ninguém diz, eu vou sair daqui e eu vou pegar e bater com um carro. Ninguém fala isso. Então, quer dizer, as coisas acontecem. São acidentes de percurso que muitas vezes acontecem. E num projeto, muitas vezes nós nem sempre estamos certos. Então, quando eu fui apontada que, não, olha, a responsabilidade era tua para conduzir o projeto, não deu certo, não sei o quê. O primeiro impacto foi de quê?
de reagir, de xingar também, eu estava fazendo sozinho, que isso, que aquilo, aquilo outro. Mas o que que eu fiz? Eu pensei, eu refleti. Realmente, se a pessoa está falando, é porque deve ter algum fundo de verdade. Nós não somos detentores da verdade. Então, pensei, respirei e perguntei: eu entendo que eu posso ter errado, que nós podíamos ter feito de outra forma, mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O que que nós podemos fazer para conduzir essa situação? Quando eu falei isso, toda a equipe se sentiu o quê? Responsável. E cada um deu a sua opinião e nós conduzimos a situação muito bem. Então, às vezes, o que basta a gente fazer? Pedir ajuda. Pede ajuda. Você não tem que abraçar o mundo sozinho. Você não é responsável por todos o tempo todo. E, gente, a inteligência emocional, ela te leva a isso, que você tem aquele tempo do que te acontece para que você reaja, que você vai consegue canalizar o teu pensamento para reagir da melhor forma. E isso faz com que você saia de muitas enrascadas. Isso é tranquilo, gente. E eu faço esse trabalho já faz um bom tempo. Eu atendo muitas pessoas, eu atendo empresários, empreendedoras, muitas mulheres, porque muitas vezes se sentem sozinhas, se sentem isoladas e não sabem como sair daquele conflito. Aquele conflito que muitas vezes é interno. É aquele conflito que ele nem existiu, mas está aqui na cabeça da pessoa. Porque se nós formos pensar, muitas vezes nós criamos situações que não existem. Nós criamos. Quantas vezes você perde o sono imaginando várias e várias coisas para falar, para fazer e acontecer, e aquilo nem aconteceu e não vai acontecer. No outro dia, as coisas estão diferentes, mas tudo acontece aonde? Aqui na nossa cabeça. Então, nós temos que reconhecer as nossas emoções, cuidar das nossas emoções e pensar sempre o seguinte: responder na hora da raiva não é a melhor coisa, tá? Então, isso vale tanto no teu trabalho, tanto na tua vida profissional, quanto na vida pessoal. Muitos relacionamentos se perdem justamente por causa disso, porque as pessoas reagem antes de dar aquele tempo, aquela pausa para reagir entre o que aconteceu e como tu vai reagir. E às vezes as coisas são assim, ó, é só aquela gotinha d'água que estava faltando para que um relacionamento acabasse, ou seja, transbordou sem necessidade. Então, pense um pouquinho mais. O que que realmente vale a pena? Muitas vezes nós queremos mudança. E quantas vezes as pessoas mudam até mesmo de relacionamento e atraem para a vida delas pessoas iguais. Quantas vezes? Muitas vezes saindo um relacionamento, né, conturbado, porque a pessoa é assim, é daquele jeito, não sei o quê, e de repente ele é atraído, a pessoa é atraída por outra pessoa que também tem aquele perfil comportamental. E falar em perfil comportamental, eu também faço a análise do perfil comportamental da pessoa. O que é a análise do perfil comportamental? O HMI, tá? O HMI, Human Master Indicator. Human Master Indicator é um indicador, tá? É um indicador aonde a pessoa vai responder várias perguntas ali, se eu não me engano, são em torno de 120 perguntas, e a pessoa vai saber como é o perfil comportamental dela. Porque tem pessoas que são bastante extrovertidas e pessoas introvertidas. E isso é bom ou é ruim?
Gente, pessoa extrovertida ou introvertida, não existe o bom ou o ruim. O que existe é o quê? O balanceamento. É tu balancear para que as coisas não tendem tanto para um lado como para o outro. Porque às vezes a pessoa se diz assim, eu sou muito extrovertida, eu gosto de muita festa, eu gosto disso. Sim, perfeito. Ela é muito extrovertida, mas depende da situação. É legal, show de bola ela ser extrovertida, mas às vezes ela tem que diminuir um pouquinho, desacelerar, entrar um pouquinho mais na introversão para que ela possa progredir. Isso também eu faço essa análise comportamental, aonde vai ajudando as pessoas a se autoconhecerem, conhecerem o seu perfil. Tem aquelas pessoas, né, que são mais habilidades técnicas, né? E tem aquelas pessoas que são mais sentimentais, digamos assim. Tem uns que são mais racionais e outros sentimental. E às vezes nós precisamos equilibrar isso aí, porque nem sempre é bom você ser tão racional e nem sempre é bom você ser tão emocional. E como equilibrar isso? Tem técnicas, tem ferramentas para isso. E, gente, quem me acompanha sabe, o meu trabalho é justamente em cima desses perfis, desse perfil comportamental, ajudando as pessoas a se encontrarem a sua qualidade de vida. Porque afinal, todo mundo veio ao mundo para ser feliz, todo mundo merece felicidade. E a gente tem que ter essa felicidade. E essa felicidade, às vezes, ela começa no nossa mudança de pensamento, na nossa mudança de mentalidade. E nós temos o poder da escolha, gente. O poder de saber aonde eu quero chegar, com quem eu quero chegar. E quando eu falo em mudança, eu tenho que saber também uma coisa: o que eu tenho mais medo na mudança? O que eu vou perder se eu mudar o meu comportamento, se eu mudar de emprego, se eu mudar de carreira, se eu mudar de cidade? O que eu vou perder e o que eu vou ganhar? E aí entra naquela balança para você ver se realmente é viável, é compatível com você. E quais são as consequências positivas se você der esse passo? Muitas vezes você pensa assim: olha, eu não vou trocar de emprego. Mas por quê? Por que você não vai trocar de emprego? É a estabilidade? É o salário? Mas se você trocar, o que você ganha? E realmente você precisa trocar? É o momento certo? Ou de repente precisa esperar mais algum tempo? Então isso aí sempre são reflexões e isso vai de cada um. Isso aí você, muitas vezes as pessoas querem tirar no cara ou coroa, joga a moeda para cima, então vou ver o que vai dar. E a realidade não é essa, é vida real. É vida real e vida real não se tira no cara e coroa. Isso aí, gente, nós fazíamos quando éramos criança. Adulto não reage dessa forma. Como se diz, adulto tem responsabilidades. E todos nós temos responsabilidades conosco, com a nossa família, temos responsabilidade com os nossos amigos, nós temos responsabilidade com os nossos colegas, né, para não deixar ninguém mal. Então, não é no cara ou coroa que eu vou jogar a sorte. Então, sempre pensando, analisando, canalizando aonde eu quero transformar. Primeiro passo. Então, vamos imaginar o seguinte: a mudança, as coisas que eu ganho e as coisas que eu perco, certo? Se dentro da tua balança você tem mais a ganhar, ok, ou a perder. E quando eu falo nessa mudança, gente, eu falo mais mudança de mentalidade, mudança no teu emocional, mudança nas tuas reações. Eu não mudo o outro, pensem bem. Outro dia uma amiga falou, né? Ai, o marido reclamando. Eu digo, não, meu anjo, você não vai mudar o teu marido, mas você pode mudar as tuas atitudes.
Ou seja, quando você muda as tuas atitudes, mostrando para ele que vocês podem viver com mais paz, mais tranquilidade, as coisas mudam. E às vezes nós queremos apontar o erro do outro e não queremos ver os nossos próprios erros. E, gente, nós somos humanos, nós temos erros sim, nós erramos e tá tudo bem. Mas só que nós temos que ter essa percepção de vida. E qual é o primeiro passo que você imagina agora? Qual é o primeiro passo que você vai dar para que aquele teu relacionamento, a tua vida familiar, ela melhore? Qual é a mudança? O que vai fazer para se preparar melhor para essa mudança? Como é que você vai transformar esse medo numa motivação para você seguir em frente? Se você quer mudança, comece hoje, comece com a tua mentalidade, comece vendo que tem um mundo imenso aí fora, cheio de possibilidades, mas você tem que sair da caverna. Você tem que sair daquela caverna que você entrou, da escassez, de dizer eu não consigo, eu não posso. Não. Muda as tuas palavras, muda as tuas conexões. E se você tem perto de você pessoas que ficam o tempo todo dizendo que não vai dar certo, que não é para você, às vezes você tem que mudar as amizades. Muda as amizades porque de repente você está com as companhias erradas e está na hora de você encontrar pessoas que te valorizem. Vocês imaginem o seguinte: a água, por exemplo, você vai comprar uma garrafa uma garrafa de água no supermercado, ela tem um determinado valor. Vai comprar no restaurante, quanto é que você vai pagar? Compre então no aeroporto. Quanto você vai pagar pela mesma garrafa d'água? Então, às vezes, gente, depende do lugar que você está para te valorizarem, para verem o quanto você é importante. Eu espero que essas perguntas elas tenham valido a pena para você despertar o teu melhor. Eu espero que você busque a mudança, mas dentro de ti, dentro do teu coração e fazendo as coisas que te levam a um caminho mais brilhante, a um caminho melhor. Tenho certeza que você pode muito mais e além de poder, você merece, porque você nasceu para ser feliz. Talvez as coisas não estejam saindo como você imagina hoje, mas se você acreditar realmente que pode, gente, nada segura uma pessoa que tem esse autoconhecimento, essa capacidade de liderar a sua própria vida. Gente, eu espero que hoje tenha sido, assim, um encontro de abrir a mente, um encontro que vocês possam dizer, hoje eu tirei tal coisa desse nosso encontro, fez com que eu crescesse, com que eu evoluísse, porque a minha intenção é estar aqui junto com vocês é essa, que cada um evolua no seu tempo. Gratidão imensa, gratidão. É o primeiro passo para a felicidade. Seja grato. Grato por cada novo amanhecer. Grato pela tua vida, grato pela vida da tua família, pelo teu trabalho. Gratidão imensa e tenham uma noite assim maravilhosa, muito sucesso, muita vibração positiva e beijo no coração de cada um de vocês.